Olhando para trás na minha vida, agora eu percebo muitas coisas interessantes que vão de acordo com muita coisa que eu estudei ao longo dos últimos anos. É muito interessante a gente perceber na própria vida a lei atuando nos acontecimentos a todo momento. Eu me lembro, de uma frase do Baldi, da obra dele, de que nós causamos, em certos momentos decisivos de nossa vida, a gente traça uma trajetória, a gente forja o nosso destino, com as nossas ações a gente acaba tendo, a gente se projeta numa determinada trajetória de vida por um certo tempo, que pode durar alguns anos, décadas, ou uma vida inteira, ou talvez uma sequência de vidas, e a gente só vai, a partir do momento que esse pensamento, ele vai se concretizando em ações, e vai se materializando, você tem uma série de concatenações no qual dificilmente você consegue sair. É como você dar um tiro com um canhão. Você pode decidir para onde você vai apontar, em que instante você vai atirar, até o momento que você puxa a corda, a alavanca, e a bala sai. Daí uma vez que a bala sai e faz aquela trajetória toda, você não vai conseguir fazer nada até ela atingir o alvo. É dificílimo você conseguir alterar a trajetória dessa bala. E com a vida é assim, a gente tem momentos de causação, onde o nosso livre-arbítrio atua, e depois dessa causação, você vai ter uma trajetória que vai estar sujeito aos determinismos do nosso universo, ao determinismo da lei. E daí a gente vai ter uma ideia de fatalidade, vai ter uma ideia de que a gente não consegue mudar as coisas. Então, fatalidade e livre-arbítrio, livre-arbítrio e determinismo, são duas faces da mesma moeda de nossa realidade. E é interessante sobre essa questão de trajetória, que nós, uma vez que a gente traça uma trajetória, imprime uma causa, nos impulsionamos rumo a uma determinada um caminho, a gente vai ter que passar por aquele caminho, por aquelas experiências, por aquelas situações. Isso se traduz em nascer num ambiente tal, ter que trabalhar numa empresa X, Y, Z, conviver com pessoas ABC, fazer determinadas coisas, estar restrito geograficamente, culturalmente num lugar, e por aí vai. A pessoa pode até fugir, entre aspas, dessas situações, mas não evitando caminhar pela trajetória. Mas a pessoa pode fazer isso acelerando, andando de forma mais rápida nessa trajetória, de modo a tornar essa experiência mais abreviada possível. Só que existe um preço a pagar por isso, por essa aceleração. Se você quer passar, não gostou tanto de uma experiência e quer acabar com ela o mais rápido possível, você deve intensificar ao máximo essa experiência, essa trajetória, o que equivale a caminhar mais rápido na trajetória, na prática aqui. É como você intensificar a sua experiência, o que geralmente se traduz numa dor enorme, e daí vai depender da capacidade de cada um de suportar. E daí com isso essa experiência se exaure e você pode passar para outra próxima experiência. Tudo isso não está detalhado em nenhuma obra, mas eu fui percebendo ao longo da minha própria vida, por uma grande experiência, que as coisas de fato parecem funcionar dessa maneira.
Vou dar um exemplo aqui bem breve. Quando eu estava na empresa, né, eu trabalhei um tempo no setor privado, né, numa grande empresa da região, e era uma coisa muito... Eu nunca quis estar lá, né? Eu já sabia como era. É terrível ficar 8, 9, 10 horas por dia diante de uma tela de computador. Eu não via outra alternativa, né? Não havia nada que se esboçasse no horizonte. Eu tinha uma formação que implicava naquela profissão, né? Seguir aquele emprego naquela empresa, uma jornada de trabalho horripilantemente grande, muito tempo em ambientes artificiais, não podendo desenvolver mais nenhuma outra dimensão de minha vida. E eu percebia claramente que provavelmente eu ficaria os próximos 30, 35 anos naquele ambiente. E isso me encheu de pavor. Assim, eu não conseguia conceber, né, eu continuar vivo permanecendo num local desse tipo, né, por vários motivos, né. O trabalho em si, né, na essência, era interessante. O problema é como era feito, o ambiente altamente autoritário, que é característico de todos os meios, né, de trabalho, mas especialmente no setor privado, né, existe uma pressão enorme. Você tinha uma série, né, de coisas, havia uma série de coisas que me deixavam muito desolado. E eu sentia que eu não tinha, né, assim, nessa vida eu poderia fazer muito mais. Eu queria viver a vida, né, e não ser uma pessoa que estava morrendo aos poucos, sendo esmagado aos poucos sem reagir, né. Era essa a minha sensação. E eu percebia por muitos colegas de trabalho, pelos seus olhares, né, pelos seus comportamentos, mesmo que alguns jamais falassem sobre isso, eu percebia que eles também se sentiam estar morrendo. Só que eles se conformaram, em sua imensa maioria, com esse tipo de existência, né? Se acordar 6 da manhã, 5:30 da manhã, chegar no lugar, apito de fábrica, entrar, ficar na tela, reunião, café, esse tal de Kaizen, reunião, faz um pouco uma coisa no computador, lê e-mail, às vezes é pressionado por o chefe, porque tem uma demanda para entregar um projeto, da pessoa corre que tem um insano, faz hora extra, tal, volta para casa de noite, o sol já foi, está tão cansado que não faz quase mais nada da vida. Então eu não conseguia imaginar minha vida sendo isso, né? Ainda mais porque um monte de coisa que eu gostaria de conversar, né, seria extremamente difícil de conversar num ambiente desse tipo. Um monte de coisa interessante. Mas, no entanto, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a ir imprimindo minha personalidade no lugar. E aos poucos, né, eu fui me tocando de que assim eu estava influenciando o meio de uma maneira muito positiva, né, que todas as coisas que eu sempre gostei são coisas bonitas e até relacionadas, né, com as coisas mais concretas, mais valorizadas pelo mundo. Mas ao longo do tempo, né, no breve tempo que eu fiquei lá, que foi 2 anos e meio, eu percebi que assim não era muito agradável, né, aos poderes, uma pessoa que estivesse ajudando os outros a despertar consciências, a libertar as pessoas e libertar a si mesmo. As pessoas, né, seja isso no setor público também, né, no setor privado ou público, em qualquer lugar desse planeta, as pessoas gostam de controlar umas às outras. As instituições, né, os grupos, de forma institucionalizada, normalizada, com toda uma narrativa, né, as igrejas, por aí vai, as doutrinas, gostam de controlar os indivíduos, enquadrá-los, tê-los sob seu controle, né, e recompensam os indivíduos que mais servem aos interesses dos grupos. Então eu percebia que, assim, no ambiente que eu estava, apesar do mundo inteiro ser assim, o ambiente onde eu estava, isso era muito intenso, muito forte. Eu percebia que isso fazia parte da minha vida. Parecia que era uma parte do roteiro
que eu tinha que passar nessa vida. Eu tinha que, eu não sei, ou era expiação ou prova, eu não sei, mas de uma maneira ou de outra, né, se foi expiação, provavelmente foi a última das expiações, né? Que assim, agora eu vejo muito mais tendo provas do que expiações, pelo como eu sinto que as coisas vêm e pelas superações que eu faço através dessas coisas, eu sinto que eu estou tendo muito mais provas do que expiações nos últimos 10 anos. Pelo menos numa proporção muito maior, né? Tipo, a cada 10 provas, uma expiaçãozinha pequena. Então, eu vejo esse momento da minha vida como a última grande expiação de um grande ciclo e que, assim, eu precisava cumpri-la, mas, no entanto, eu não me conformava em ficar 30 anos morrendo, né, e pagando penas por algo que eu fiz. Então, assim, o que eu fiz de forma totalmente consciente foi algo característico da minha personalidade. Isso é muito característico de mim. Eu intensifiquei ao máximo minha busca por um sentido das coisas. E isso acabou se refletindo num comportamento absolutamente, né, completamente diferente, né, fora do padrão no ambiente que eu estava trabalhando. Isso se traduziu em ousadias inteligentes que eu aplicava no serviço, em respeito ao meu ser, e para isso eu precisava ter um dinamismo exterior, né, contínuo, para conseguir lidar com os constantes ataques de um ou outro demônio que vinha sempre me tentar para eu conseguir ser enquadrado naquele ambiente. E quanto mais eu tinha esse ataque desses demônios, mais eu me sentia estimulado a ver uma maneira criativa de não me deixar domar por esse modo de vida que, para mim, claramente era estúpido. Era, na verdade, uma morte, né? Eu não queria ser morto. Eu queria ser vivo. Eu queria trabalhar de forma construtiva, contribuir para o bem da humanidade. Eu queria fazer isso livremente, não estando preso numa cadeira horas e horas por dia, num ambiente artificial, com um monte de regras, né? E, na verdade, gerando muito mais lucro para uma minoria do que ajudando a sociedade. Então, eu queria outra coisa para a minha vida, só que eu precisava, ao mesmo tempo, passar por essa trajetória que eu tinha causado lá atrás, não sei porquê. Então, a única maneira de fazer isso ser o mais breve possível e eu partir para o próximo patamar de minhas experiências era eu intensificar ao máximo essa busca, o que implicou em intensificar o nível de dor a níveis que beiravam o insuportável. Então, nesses 2 anos, né, um pouco mais de 2 anos, eu vivi de forma interiormente, né, espiritualmente muito intensa, né? É como se eu estivesse queimando 10 vezes mais rápido algo que tinha uma taxa de queimação que deveria acompanhar um certo ritmo. Então eu cheguei ao limite, eu tensionei ao máximo a minha alma, adquiri o máximo possível de assimilação de experiências de como é o ser humano, como é que funcionam as coisas no mundo e tudo, para que eu conseguisse exaurir essa experiência e partir para outra com mais sentido. Eu não via sentido naquela vida. Para mim era uma vida sem sentido. Então eu queria eliminar logo isso e partir para a próxima. Então é como se, olha, eu tenho que pagar tudo isso, eu vou mover mundos para pagar o mais rápido possível, para partir para a próxima. E isso assim veio, né? Eu fui percebendo isso só depois que aconteceu. Quando eu fui desligado da empresa, é engraçado, né, que o fato de eu ter sido desligado, né, eu senti claramente, né, que algo estava acontecendo muito mais profundo que eu estava causando, né, sem saber como, e que algo melhor havia para mim lá para frente.
Mas eu tinha uma forte convicção, já muito antes, né, de ser desligado, de que eu preferia morrer de fome fazendo algo que eu visse sentido, né, que me ajudasse, né, a ter uma vida mais plena, mais significativa, de um trabalho real pelo bem da humanidade, do que continuar lá apodrecendo e enchendo o bolso de alguns, né, e satisfazendo ditames normativos de uma cultura engessada. Então eu preferia a morte, né, do que a fazer as coisas que eu estava fazendo, né? E daí que as coisas andam na vida, né? Quando você busca ardentemente um objetivo maior, você começa a acelerar as coisas e preparar o próximo passo. Então, tudo o que aconteceu, eu vejo, vendo agora, né, eu vejo que assim, o meu supervisor, pobre criatura, né, que foi o responsável por me desligar, ele estava apenas cumprindo ordens de pessoas superiores, né, que basicamente, né, isso jamais eles vão colocar em justificativa, né, de demissão, mas eles poderiam colocar, se eles fossem 100% honestos, o seguinte: você está sendo desligado porque você está ajudando, né, a despertar o nível de consciência dessas baias aqui, do pessoal aqui, pelo menos de algumas pessoas, e daí a gente não pode permitir isso porque a gente precisa ter todo mundo bem enterrado aqui nas coisas, né? Enterrado nas coisas mundanas. A gente precisa ter pessoas bem controláveis, pessoas que têm medo, né, das coisas, para que a gente consiga controlar e usá-las como ferramentas úteis para aumentar os lucros aqui do grupo. Então, assim, se fossem honestos, era isso que eles diriam, né? Tanto que quando eu estava frente a frente com o sujeito, né, com a pobre criatura que tinha que cumprir o papel de agente do diabo, a pessoa simplesmente não sabia como explicar o porquê de estar me desligando. Eu perguntei para ele, por que eu estou sendo desligado? A pessoa olhou para mim como se fosse uma criancinha, né, de 5 anos que tinha acabado alguém de roubar o doce dela. Então, ele tentou soltar uma que foi assim: mas o que você estava fazendo nas últimas semanas? Eu reparei, né, que no último mês, né, 5, 6 semanas, não estava me dando mais serviços para eu fazer. Daí eu estava fazendo o que eu tinha bem devagarinho, né, que eu via que nas empresas é assim, né, que funciona. Daí eu respondi: eu estava fazendo isso, aquilo, né? Muito, muito inteligentemente eu respondi isso. Eu fiquei olhando para a cara do sujeito, o cara não tinha mais o que responder, né? Virou para o papel e continuou escrevendo e não falou mais nada. Quer dizer, a pessoa tinha recebido uma ordem que tinha que ser cumprida, o cara tentou, né, fazer um teatro, né, uma desculpa, né, apresentar uma desculpa frouxíssima, não conseguiu, continuou cumprindo roboticamente o que as pessoas falaram para ele cumprir, porque ele mesmo não fazendo isso, ele também teria o mesmo destino que eu. Mas, como esses tipos de destinos são reservados apenas às pessoas que têm gloriosas coisas a cumprir, isso não estava reservado a essa criatura, mas estava reservado a mim. E daí, o resto é história, como eu digo, né? Daí, depois é engraçado como todas as coisas ocorreram de forma cronometradas, né? Foi exatamente 1 ano entre eu ser desligado da empresa e sair meu nome no Diário Oficial da União. 1 ano exato, né? E durante esse período de tempo nunca deixou de cair dinheiro na minha conta, seja pelo auxílio, né, pelos valores da rescisão, tal, depois o seguro-desemprego e depois a bolsa de doutorado que eu consegui arranjar, né, com o meu orientador de mestrado, que daí passou a ser o mesmo orientador de doutorado. E eu não fiz muitos esforços, né, eu só fui seguindo o fluxo
que eu julgava natural. Nunca deixou de pingar dinheiro na minha conta. Eu nunca perdi a calma em todos esses momentos. E todos os acontecimentos que ocorreram vieram com precisão matemática, né? Os momentos que cada coisa foi acontecendo em minha vida, hoje vendo com mais cuidado, é realmente assombroso. O que me faz lembrar o capítulo 87 da Grande Síntese, que é intitulado A Divina Providência. O que me lembra também aquele filme do Frank Capra, talvez um dos maiores, os 3 maiores filmes da história da humanidade, que é A Felicidade Não Se Compra. Isso me faz lembrar muitas coisas interessantes e fantásticas que eu li, eu assisti e que, de certa forma, ocorreu em minha vida. Não só uma vez, mas mais de uma vez, sendo esta que eu estou vos narrando, talvez a mais marcante. E é interessante que, assim, eu sinto que eu deveria ter permanecido lá por 30 anos, né? Dificilmente uma pessoa, né, formada em engenharia nessa região aqui vai conseguir encontrar um emprego tão bem remunerado, com uma importância de alta qualidade, onde ela possa desenvolver aqui na região, na própria região, né? Dificilmente, né? E eu nem imaginava, nem sabia que existia o lugar onde hoje eu trabalho, né? A coisa apareceu, edital para concurso, eu fui indo, né? E tudo deu exatamente, perfeitamente certo. Então é engraçado, né? E que daí, passando esses quase 9 anos que eu vou fazer, que eu estou trabalhando no setor público como professor, cursos técnicos de engenharia e pós-graduação, eu acho interessantíssimo as coisas que eu fiz nos últimos anos e coisas que eu ainda sinto que vou fazer nas próximas décadas de minha vida, estando no lugar onde eu estou, né? Eu acho interessantíssimo que, assim, eu me identifico, apesar de todos os pesares, né? Apesar de ter um monte de o nível de consciência, né, no lugar onde eu trabalho ser baixo, né? As pessoas não apoiarem coisas interessantíssimas, me serem proibidas várias coisas, não ter valor um monte de coisa que teria grandes, auxiliaria as pessoas se elas pudessem ser implementadas, né? Apesar de tudo isso, eu percebo que o meu grau de liberdade, né, a minha possibilidade de realização é muito maior no lugar onde eu me encontro, né? Eu posso estudar várias coisas, né? Estou estudando, né? Ensinando as disciplinas, eu aprendo mais sobre coisas. Via lei da analogia, eu consigo relacionar com um monte de outras questões. Eu tenho tempo para ler um monte de artigos, para fazer cursos online, para caminhar, nadar, para conseguir escrever textos, né? Produzir vídeos, elaborar projetos, até mesmo fazer experimentos pequenos, né? Eu sinto muito livre para fazer essas coisas. Então, assim, e vieram muitas dificuldades ao longo desse tempo que eu estou dando aula. Mas todas elas foram contornadas e eu me tornei cada vez melhor após elas. Então eu vejo isso como provas, né? Só que eu vejo uma sucessão de provas como uma preparação para uma grande missão, né? Sendo que existem ainda talvez resíduos, né, de expiações que talvez eu deva cumprir. Mas eu percebo que a grande expiação, parece, pelo menos nessa vida, já passou. Talvez em uma série de vidas já. Porque é muito triste trabalhar num lugar onde um ser de certo nível de consciência não vai conseguir trabalhar num lugar, né, que é tão autoritário quanto uma corporação, né? Muito difícil, né? Então, onde eu estou, apesar de ter várias características comuns, né, a todos os lugares, você tem mais liberdade, né? Tem muito mais liberdade. Então, com isso, eu estou fazendo bom uso dessa liberdade e cumprindo o meu destino e continuando a minha trajetória.
Mas eu vi que tudo o que aconteceu lá tinha que acontecer, porque era algo a ser pago, mas eu acelerei, dadas as minhas características espirituais, eu acelerei muito essa trajetória. Quer dizer, uma coisa que eu iria passar 30 anos sofrendo, né? Eu sofri em menos de 3. Eu já cumpri logo tudo, eu paguei tudo em pouco tempo e eu passei para o próximo patamar. E é graças a isso que hoje vocês têm essa série, né? Mais de 200 vídeos já aqui, já dei palestras, tudo no YouTube, né? Algumas pelo Flávio Vale, vários vídeos falando coisas interessantíssimas do mundo. Eu tenho cursos de extensões, que inclusive eu ministrei algumas vezes. Minhas aulas, né, dos cursos de engenharia, de pós-graduação, e mesmo nos técnicos, são aulas sem igual, né? Eu produzi mais de 600 textos, várias questões tratadas, tenho várias coisas, né? Várias situações pelas quais eu passei, né? Várias coisas, né? Posturas que eu tive em vários momentos críticos de minha vida. Tudo isso, né? Todas essas contribuições vieram por eu ter acelerado ao máximo, né? Aquele tipo de expiação. E mesmo durante aquele momento eu estava produzindo coisas que já eram úteis, né, para mim e, consequentemente, para a humanidade. Porque sempre que você produz algo, né, gera valor no seu espírito, você está ajudando os outros. Essa ajuda aos outros vai vir natural, como uma consequência, como um transbordamento da sua essência, do seu modo de ser. Então, é muito interessante tudo isso, né? É muito interessante. E agora eu vejo, né, eu consigo compreender a fundo essa questão, né, de você, a trajetória é fixa, a gente tem que percorrer, mas a gente pode acelerar, caminhar muito mais rápido ou caminhar num passo normal. Hoje, para mim, isso é claríssimo, porque eu vejo o que aconteceu na minha vida. Você só vai conseguir entender a fundo um conceito, né, não estudando ele arduamente, com muitos esquemas mentais, com muitas muletas intelectuais. Você vai entender um fenômeno relacionando ele com o que você passa em vida ou com o que você passou em vida, né? E isso vai te dar a criatividade para você conseguir se projetar para o futuro da maneira mais acertada possível. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas e um caloroso abraço a todos.